E aí, meu povo, tudo bem? Bora pro nosso 15º episódio do Veda. Então, bora lá. Deixei aqui separado todos os materiais que a gente vai usar e vou mostrar aqui pra vocês. 2 novelos de Fisher Fields, tá? Eu escolhi essas cores, mas vocês podem dar uma olhadinha lá no site e escolherem as que vocês gostam mais. Essa aqui, a mais escura, é a cor 27 Púrpura. E o lilazinho mais claro é o código 03 Lilás. Inclusive, é o nome dessa cor. Deixa eu colocar aqui do ladinho. A gente vai usar também uma agulha de crochê número 7. Estão vendo aqui, ó? Bem no comecinho aqui da agulha. Essa aqui é uma daquelas de acrílico. Eu sempre falo pra vocês que eu adoro, adoro, adoro. E eu sempre tô usando a da Clover. Hoje decidi dar uma variada pra vocês verem que essa aqui também é super legal. Vamos usar uma trena, tá? Porque a gente vai precisar medir a nossa peça. Eu gosto dessa aqui de bichinho, mas se vocês tiverem uma trena mais simplesinha em casa também, toda trena é trena, né? Até uma régua. Peguei aqui uma continha dessas pra fazer macramê. Escolhi nessa cor aqui porque eu acho que vai ficar bom com os roxinhos que eu escolhi pra fazer o meu tassel. Falando em tassel, temos esse modelinho aqui novo, ó, de mosquetão articulado, pra vocês fazerem o tassel, ó. Ele mexe tudo e aí a gente vai passar o fio aqui por dentro daqui a pouco. Peguei aqui também, ó, 2 marcadores de ponto, peguei esse aqui de cadeadinho e peguei esse aqui de gota de plástico também. Eu gosto de usar, caso vocês não queiram também, é dispensável. Meu fiel escudeiro, meu kit de tapeçaria da Vivi, que nem tem mais adesivo aqui, de tanto que eu cutuco, já tirei tudo. Tem bem mais agulhas do que deveria também, porque eu vou guardando tudo aqui dentro. Um isqueiro. Esse aqui é opcional, tá, gente? Eu gosto de queimar as pontinhas do tassel no final. Mas se vocês também não quiserem, é aquilo, né? É facultativo. Minha fiel escudeira, minha tesourinha de arremate, coitada, já tá velha, capenga. E aí aqui, gente, esse aqui também é um lançamento aqui do Ateliê dessa semana. Essa aqui é a parte de trás. Vou até tirar o adesivo aqui junto com vocês, ó. Que ele vem assim, protegidinho. Que é o detalhezinho, ó, que a gente vai colocar lá no final da nossa bolsa. Olha como é bonito, ele é todo de metal. E o bom, gente, é que você não precisa costurar. Essa aqui é a parte de trás dele. Depois eu mostro pra vocês como funciona, estão vendo? Aqui já dá pra ter mais ou menos uma ideia. Então, agora sim, bora pro nosso vídeo. Antes de começarmos a tecer a nossa peça, se tu ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações para você receber as notificações dos vídeos que vão sair por aqui esse mês. Durante todo o mês de abril, o Ateliê da Vivi tá com uma programação especial chamada de Veda. Então, são vídeos todos os dias aqui no canal durante o mês de abril. Ó, já tô mostrando aqui pra vocês. Eu sempre tiro o fio aqui do meio, porque aí não precisa tirar o plástico. Que facilita pra gente guardar, né? Pra colocar dentro da sacolinha, pra deixar em cima da mesa, em cima do sofá, porque aí não suja. Vou colocar essas coisas mais pra lá, e aí conforme a gente for precisando, eu vou pegando, tá? Vou separar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa antes da gente começar. Eu esqueci de falar isso na lista de materiais, mas isso é importante. Ó, como a gente vai fazer uma case para notebook, se vocês forem usar com essa finalidade, vocês vão precisar de um notebook também para medir, né? Para fazer a case do tamanho do notebook que vocês tiverem ou que seja o da encomenda que vocês estão fazendo. E o que a gente vai começar fazendo? Vou pegar aqui a minha trena e vou medir. Esse computador aqui, ele tem mais ou menos 32 centímetros por 21. O que eu gosto de fazer, e foi o que eu fiz nessa peça que a gente vai aprender hoje. Eu fiz ela maior, tá, gente? Ó, se vocês olharem aqui, da base aqui da nossa case para o lado, ela é relativamente um pouco maior do que o meu computador. Por quê? Porque aí nesse espaço que vai ficar aqui, primeiro que o computador pode ir para um lado, para o outro sem problema, sem parecer que ele tá com aquela sensação de super esturricado dentro da case, e porque eu gosto de levar junto sempre o meu carregador. Então eu acho que ele cabe aqui no cantinho, eu achei que ficou bacana. Se vocês tiverem um computador maior ou menor, é só aumentar o número de carreiras aqui embaixo, que se vocês repararem, eu consegui sujar aqui com chocolate.
e aí eu preciso limpar. Mas, voltando aqui ao assunto principal, se o computador de vocês for maior ou menor, ou se vocês não quiserem carregar o carregador junto, é só fazer menor aqui o cantinho, beleza? Então, aqui pra gente começar, a gente vai fazer 37 correntinhas, tá, gente? Eu faço como? Vou passar aqui, ó, e vou fazer normalmente, dou uma puxadinha aqui pra fechar. Não deixem essas correntinhas muito apertadas, tá? Quanto mais apertado for a correntinha, mais difícil vai ser pra gente fazer as próximas carreiras e mais curvado, mais embabadado vai ficar o teu trabalho. Então, aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer aqui até chegar em 36, beleza? 37. Eu faço 37, gente, porque eu considero que essa 37ª correntinha já é a minha correntinha que eu pulo aqui, tá? Ele fica grande mesmo, como eu falei pra vocês, eu faço ela pro tamanho que caiba o notebook e também o carregador. Se vocês quiserem menor, é só fazer menos correntinhas, beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui na alcinha de trás, ó, estão vendo que aqui tem um Vzinho, vou pular esse primeiro, né? Vou começar no segundo, vou inserir minha agulha pegando aqui só a alcinha de cima e vou tecer pontos baixos. Então, 1, 2, lembrem de não fazer muito apertado, tá? Ó, 4, e assim até a gente chegar lá no penúltimo ponto. Porque daí lá no penúltimo ponto a gente faz juntas e o último ponto a gente vai trabalhar um aumento, porque a gente precisa fazer a virada dessa carreira. Como eu falei pra vocês, ó, quanto mais apertado, mais ele dobra. Eu não consigo soltar tanto o meu ponto quanto seria o ideal, por isso que eu digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque não tem Jesus Cristo no mundo que faça meu ponto ficar mais solto. Então, a gente vai fazendo um ponto baixo por espacinho, até chegarmos lá no penúltimo ponto, que aí a gente vai fazer juntas a virada da carreira para começar o outro lado. Como esse daqui é uma case, gente, a gente só vai fazer esse lado de cá, né, a ida, e a volta aqui por baixo, e já vai começar a subir as paredes da nossa case. Vocês podem adaptar essa receita para um fundo de bolsa, se vocês preferirem. Então, só teria que fazer mais carreiras de fundo, tá? Para ficar com um fundinho mais largo. Ou se vocês quiserem, se vocês forem pessoas que usam menos coisas dentro da bolsa, né? Diferente de mim, que coloco o mundo inteiro dentro da bolsa, vocês também podem usar ela assim, só com uma carreirinha de fundo, que ela fica bem bonita também, e vocês vão ver, ela fica super, super, super estruturada. Chegamos aqui, ó, no nosso penúltimo ponto, então, aqui eu vou trabalhar 1 e vou para o próximo. No último, vou trabalhar 1, né, que é para encerrar a minha carreira. E aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer mais 2 pontos, que é para já fazer a voltinha aqui da minha case, do meu fundo. E aí, gente, vou dar uma puxada aqui no fio, né, pra ele não ficar esse buracão. E vou começar a fazer a segunda parte da nossa base, o outro lado. E o que a gente vai fazer agora? Ao invés de pegar essa alcinha aqui, a gente vai virar aqui, ó. Estão vendo que tem uma... Deixa eu pegar aqui com a agulha de tapeçaria, que eu acho que fica até mais fácil pra vocês enxergarem o que eu estou querendo dizer. Ó, a gente geralmente pegaria aqui, né, nessa alcinha. Dá pra fazer, tá? Não tem o menor problema. Só que aí não vai ficar com esse acabamentozinho aqui no meio. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de pegar aqui, como a gente está acostumada, né, em todas essas alcinhas aqui, aqui atrás, ó, se vocês virarem o trabalho, vocês vão ver que além dessa alcinha que a gente já tá acostumada, a gente tem essa alcinha aqui atrás. Estão vendo, ó? Esse calombinho que fica atrás do nosso ponto, a gente vai inserir a agulha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Que acho que se eu explicar, fica mais fácil de entender. Já vou conduzindo esse fio aqui tudo junto, tá, pessoal? Pra depois não precisar vir aqui fazer arremate. Mas se vocês não quiserem deixar pro final, é sossegado também. Ao invés de pegar aqui, venho aqui atrás, ó. Estão vendo? Insiro a minha agulha, passo meu fio aqui por cima, né, que é pra ele passar todo junto, e finalizo o meu ponto.
Novamente, ao invés de pegar aqui na alcinha, venho aqui atrás, passo o fio aqui por cima e... Estão vendo? E aí, vai ficar aquele detalhe bem graciosinho que eu mostrei ali pra vocês na nossa outra case. Vamos fazer isso aqui até chegarmos lá no penúltimo ponto da nossa carreira, tá? Ó, insere aqui, conduz o fio. Ou, mas eu não sei conduzir, eu não quero conduzir. Se você não souber conduzir, temos um vídeo aqui no nosso canal do YouTube na playlist Fio de Malha. Posso deixar essa playlist linkadinha aqui pra vocês no box de informações. E aí, lá tem um vídeo em que eu ensino vocês a fazer a condução do fio. Esse vídeo é um vídeo um pouco desatualizado, não mudou a técnica, né, gente? Mas, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo novo, tá? Se vocês acharem que aquele lá não tá muito difícil de achar ou alguma coisa assim, tá? Até porque aquele lá eu fiz, e no dia que eu fiz, eu só tinha um fio de malha preto. Então, ele não é tão bom de enxergar. Estão vendo aqui, ó, que já foi fazendo a listrinha aqui no meio? Por isso que eu falei, se vocês quiserem que eu regrave aquele vídeo ensinando a fazer o fio conduzido, eu posso fazer, tá? Só comentem aqui embaixo ou mandem um directzinho lá no Instagram pra eu saber que vocês querem. A única coisa é, não vai sair pra esse mês, tá? Pro mês que vem. E aí, ó, já conduzi todo o fio que tinha pra conduzir. E aí, é só seguir tecendo aqui, ó, os pontos baixos, pegando sempre nesse calombinho ali atrás. Mas eu não gostei desse detalhe aqui no meio. Então, tudo bem, só vir aqui e pegar na alcinha tradicional. Não tem problema, tá? Essas coisinhas que a gente vai fazendo de diferentes, elas são geralmente pra fazer um frufruzinho na peça. Se você não gosta, não tem problema, a gente vai fazendo conforme o gosto da cliente. Vou fazer aqui e já volto com vocês, beleza? Chegamos aqui no final, vou fazer 1 e 2, porque aí ele vai fazer o fechamento aqui, igualzinho a gente fez aqui, lembra? A gente tinha feito 1 e mais 2, aqui, mesma coisa. Pra fechar, fui falando e fui fazendo. Tirei minha agulha, puxei um pouco o fio aqui pra cima. Vou pegar minha agulha e inserir ela de trás pra frente no ponto seguinte, ó, tão vendo? Vou levar esse fiozinho aqui lá pra trás. Ele vai dar uma apertadinha aqui, tá, gente? Então, a gente vai arrumando aqui com a mão. Vou remover a minha agulha, vamos dar uma ajeitadinha. O que a gente vai fazer? Ajustei aqui, né? Dei uma puxadinha pra ele não ficar muito largo. Lembram que a gente trabalhou nas alcinhas de trás para fazer a segunda parte do nosso fundo? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, vou inserir minha agulha nesse calombinho aqui atrás. E esse aqui vai ser um pouquinho diferente porque é o primeiro. Os próximos, ponto baixo, normal, ó. Estão vendo? Sempre pegando na dobrinha ali atrás do nosso ponto. Por quê? Porque esse Vzinho aqui trabalhadinho fica todo pra fora e fica um detalhe bem bacana. Novamente, se vocês não gostam do detalhe, é só pegar a alcinha aqui normal. Por toda a carreira, até a gente chegar aqui no comecinho de novo. Conforme vocês forem tecendo, vocês já vão percebendo, ó, que a parede aqui da nossa case, ela já vai se formando, estão vendo, ó? Aqui ela já fica com um espacinho para caber o notebook. Vou pegar o computador para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu virar ele aqui. Estão vendo? Ele já cabe dentro da nossa... Estão vendo ele atrás? Ó, ele já cabe dentro da nossa base. Não fica um espaço tão grande, estão vendo aqui, ó, nos cantos, como parece quando eu mostro para vocês lá no começo, ó. Se colocar aqui bem no cantinho, ó, tem um espacinho que sobra, que é exatamente o espacinho que precisa para colocar um carregador ou um fone de ouvido, o que vocês quiserem. Agora, a gente vai subir aqui as paredes. Como eu falei para vocês, esse aqui é o tamanho do meu computador. Vocês precisam calcular o tamanho, né, a altura da case de vocês, conforme o computador que vocês vão usar ou conforme o tamanho do computador da cliente de vocês, beleza? Então, aqui, ó, antes da gente subir as paredes aqui da nossa case, deixa eu mostrar pra vocês aqui na case pronta. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz o quê?
11 carreiras aqui na cor mais clara e 11 carreiras aqui na cor mais escura, já contando com o espaço da alça, tá? Com as 2 carreiras que eu fiz de alça. Então, são 11, 11 e aí mais essa carreirinha aqui de acabamento que eu fiz em ponto baixíssimo. O acabamento, gente, se vocês quiserem trabalhar ponto caranguejo, ponto siri, algum desses, vocês podem, tá? É que eu achei que assim ficava mais sutil, mais delicadinho, pra não tirar o foco aqui do trabalhado dos meus pontos. Quando vocês estiverem fazendo aqui o corpo da case de vocês precisam considerar o quê? Esse espaço da alça aqui, ó, ele não pode interferir no tamanho do computador. Então, a alça, ela tem que ficar um pouquinho acima aqui, o buraquinho, da onde termina o computador, tá, gente? Pra não ficar pegando quando vocês forem segurar. Se vocês quiserem fazer essa parte aqui maior ou essa daqui, varia conforme o gosto. O que eu usei foi um novelo, exatamente um novelo pra fazer essa parte aqui de baixo. Sobrou um pouquinho de fio, claro, mas, né, usei um novelo aqui, então, para essa parte de baixo, que é a parte colorida mais clara, e um novelo também para a parte de cima, e deu para fazer um tassel, e ainda me sobrou fio para que eu conseguisse fazer uma... Como é que chama, gente? Uma bolachinha, sabem? Daquelas de suporte de copo. Inclusive, eu ainda nem terminei de arrematar, ó. Com o que sobrou desse amarelo escuro, eu consegui fazer essa bolachinha toda e o nosso tassel. Então, ó, vocês podem perceber também que eu mudei, né, a sequência de cores. Aqui eu comecei com a mais escura, ao invés de começar com a mais clara. E, ó, pode parecer que ela tá menor, gente, mas é que conforme a gente for trabalhando, ela vai cedendo, né? E outra coisa, varia muito também, por quê? Porque eu mudei a minha agulha, o tamanho, apesar de ser o mesmo, ele dá uma influenciada, porque, ó, essa agulha é diferente da agulha da Clover. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês que é um pouco diferente. E assim, tem toda aquela questão da tensão dos nossos pontos, estão vendo, ó? Aqui o tamanho, a diferença do tamanho do biquinho das agulhas, do cabinho, tem toda essa questão. Então, é natural que essa peça aqui fique diferente da peça amarela. Isso é super comum, beleza? Essa é a graça, inclusive, do nosso trabalho artesanal. Mas, ó, dá mais ou menos uma carreirinha só, que parece de diferença. No final, vocês vão ver que, no fim das contas, vai dar na mesma. Então, agora, eu vou parar de falar e vamos subir o nossa peça, nossa parede. Chegamos, então, aqui, ó, no final da nossa carreira, já removi minha agulha, né? Já dei uma bela uma puxada. Eu vou desfazer esse último ponto aqui, porque quando a gente puxa, eu acho que ele fica muito esturricado. Então, aqui, ó, vou inserir minha agulha aqui. Estão vendo, ó, o Vzinho, venho aqui atrás para pegar o ponto. Vou trabalhar um ponto baixo, vou dar uma puxadinha aqui. Não muito, tá, gente? E aí, vou ajeitar aqui, ó, porque é aqui que a gente vai inserir a agulha, tá? Ó, aqui no Vzinho, trago a agulha de trás pra frente, pego esse fio e levo lá pra trás. Depois aqui a gente vai dar uma ajeitadinha com a mão, tá, galera? Trouxe lá pra trás, vou inserir a minha agulha no meio aqui, ó, no centro do meu ponto, porque vai ser trabalhado em ponto baixo centrado, como vocês já estão acostumadas. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Inseri a minha agulha, vou deixar esse fiozinho aqui, vou segurar ele com o dedão. Vou pegar o meu fio lá de trás, ó, trago pra frente. Insiro a minha agulha naquele fio que eu tava segurando, igual a altura aqui, ó, e fecho, tá? Eu acho que fica bom fazer assim, acho que fica bem firme, mas se não quiser, é só fazer aquele fechamento que a gente faz de costume. Posso mostrar pra vocês relembrarem na próxima carreira. O que que a gente vai fazer aqui? Esse primeiro ponto, ele foi feito em ponto baixo centrado, correto? Então, o próximo, a gente vai fazer aqui em cima. Estão vendo? Aqui no Vzinho, conseguem ver o Vzinho? Ao invés de inserir meu ponto aqui embaixo para fazer o ponto baixo centrado, eu vou fazer um ponto baixo pegando aqui, ó, só na alcinha de trás. Puxei aqui um pouco mais de fio, que o meu tava acabando. E aí, vou fazer o quê? No próximo ponto, ponto baixo centrado. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, só que só pegando a alcinha de trás do meu ponto. Depois, um ponto baixo centrado. Depois, um ponto baixo na alcinha de trás. Um ponto baixo centrado. Aí, um ponto baixo na alcinha de trás.
Novamente, um ponto baixo centrado, um ponto baixo normal. E assim a gente vai fazer em todas as carreiras. Como eu falei pra vocês, eu fiz 11 carreiras do amarelo claro e 11 carreiras do amarelo escuro. Então, 22 carreiras. A gente vai tecer aqui as primeiras 11 carreiras, né? Considerando que aqui a gente já tem duas, então faltam 9,5, né? Porque essa aqui não tá inteira feita. E aí eu volto com vocês pra gente fazer a troca de cor. Mas não se acanhem, gente. A carreira vai ser sempre a mesma coisa, tá? Um ponto baixo centrado, um ponto baixo na alcinha de trás. Beleza? Combinado? Lembrem que ponto baixo centrado sempre em cima de ponto baixo centrado e ponto que foi feito na alcinha, sempre ponto feito em cima da alcinha. Primeira carreira feita, deixa eu dar uma dica aqui. Opa, virou uma minhoca meu negócio. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Como vocês começaram com ponto baixo centrado, gente, o final tem que ser com ponto baixo na alcinha, tá? Então, ó, ponto baixo na alcinha. Venho aqui, puxo meu fio e vou fazer o quê? Levo minha agulha lá de trás pra frente, no ponto da frente. Levo meu fio lá pra trás. E aí, como eu falei pra vocês, vamos fazer o encerramento que a gente já tá acostumada, né? Pra vocês verem. Vou puxar aqui pra dar uma ajustadinha, que eu acho que eu puxei demais. Vou inserir a minha agulha aqui no meio. Estão vendo? Ó, ela vai sair lá atrás. Vou passar meu fio aqui dentro, ó. E trago pra frente. A diferença é que eu puxei que nem meu nariz. Aqui, ó. Estão vendo? E aí, faço o ponto baixo centrado. Como vocês vão fazer esse encerramento aqui, na verdade, ele não é tão relevante, tá? Porque ele fica igual. Então, ponto baixo centrado, pontinho na alcinha. Ponto baixo centrado, ponto na alcinha de trás. Ponto baixo centrado, ponto na alcinha de trás. E aí, assim pra sempre. Agora aqui, ó, meu povo, cheguei no final da carreira, já cortei o meu fio. Vou fazer o quê? Vou passar inteiro aqui. Vou pegar o meu novelinho de lilás pra gente pegar e começar as próximas carreiras. As carreiras, elas são iguais. A única coisa que vai mudar é a cor do fio que a gente vai trabalhar, ó. Vou enfiar aqui a agulha no meio pra trazer o fio de dentro do novelo. E aí, ó, aqui com a pontinha já. Aí vocês podem fazer o quê? Tem duas opções. Ao invés de cortar aqui e puxar, vocês podem trazer aqui, finalizar e começar de novo. Ou vocês podem simplesmente pegar e fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês as duas opções de encerramento de carreira que a gente tem. Vou desfazer esse pontinho aqui. Deixa eu pegar aqui a minha agulha aqui, ó. Quando vocês forem fechar, vocês podem trazer o ponto aqui. Aí aqui, tenho 2 pontos na agulha. Venho e encerro a minha carreira com o fio lilás já. E aí, já faço aqui, ó, o meu encerramento assim. Só cuidado, né, pra não escapar os fios aqui de trás. Cadê meu fio roxo? Aqui. E aí, já trabalho o fio conduzido com esses 2 pedacinhos, ó. E aí, vou tecendo normalmente, ó, cadê? Aqui, fecho aqui e toco o barco. Ou o que vocês podem fazer também, que é uma opção. E aí, isso é bem facultativo, tá, gente? Vai de como vocês se adaptam melhor aqui na emenda e na troca de cor. Venho aqui, fecho tudo, puxo esse fio pra cima, venho aqui com uma agulhinha de tapeçaria, pego a ponta do meu fio, ó, e aí vou fazer o quê? Vou levar ele pra frente, pegando aqui o Vzinho inteiro, levo lá pra trás e volto com a minha agulha de tapeceiro aqui no meio desse Vzinho anterior. E aí, o que acontece? Eu simulei um ponto aqui, estão vendo? E aí, posso começar a minha carreira normalmente, igual a gente já tá acostumado. Aí, só arremataria esse fio ou conduziria ele já na próxima carreira. Tanto faz, estão vendo? Ó, não dá pra ver o que é emenda e o que é ponto. Aí, vai muito do gosto, ó. Se vocês decidirem por fazer assim, deixa eu deixar aqui a agulha solta, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Vai dar um nozinho aqui, né, no fio, ou vai só começar com ele diretão, ó.
que aqui era o ponto da nossa emenda, né? A gente vai fazer o quê? Vai inserir a agulha bem no centro do ponto, vai pegar o fio lilás, vai trazer ele aqui pra cima, ó. E aí, vai finalizar e vai continuar aqui as carreiras normalmente, ó. Como a gente já estava fazendo, estão vendo? Vai dar exatamente na mesma. Essa escolha aqui de como vocês vão fazer a troca de cor, ela não é tão relevante assim, tá? Porque no fim do dia, ela não faz muita diferença. E o que acontece? Só precisaria ou arrematar esse fio que ficou na agulha de tapeceiro, ou passar aqui por trás conduzindo o fio. E aí, gente, é só continuar. Aqui nós temos 11 carreiras na cor roxa. Então, ó, deixei até pendurado aqui as coisas pra não perder. Aqui deu aproximadamente, gente, 11 centímetros e meio, 12 centímetros, tá? E aí, agora a gente faz mais 11 carreiras da cor lilás. E aí, a gente vai fazer o acabamento. Lembrem que a gente vai fazer primeiro no lilás 9 carreiras, porque a 10ª e a 11ª carreiras, elas vão ser as carreiras das alças. Então, vamos fazer as 9 aqui que a gente já tá acostumadas. E aí, quando a gente chegar na 10ª e na 11ª, a gente faz junto de novo, combinado? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu até já fiz aqui um pedaço pra vocês entenderem, e aí vou fazer com vocês do outro lado. Deixei pronto pra explicar melhor, tá? O que eu faço? Ó, eu separei aqui a minha bolsa, olhei aqui, ó, o meio dela. Então, já marquei aqui do outro lado, aonde eu tenho que fazer a alça, né? Porque aqui eu já fiz, pra elas ficarem exatamente no mesmo lugar. Estão vendo aqui, ó, em cima desse, em cima desse, e aí ficaria o mesmo espaço. Se vocês contarem aqui, também tem 9 pontos. Fiz 9 correntinhas, pulei esses 9 pontinhos, deixei metade e metade. Se vocês tiverem feito uma peça maior, é só deixar mais ou menos pontos, se a peça for maior ou menor, tá? Ou aí também vai variar o quê? Ah, eu quero uma alça que fique maior. Então, você tem que fazer as correntinhas a partir de um ponto antes para terminar um ponto depois. Ah, quero fazer menor. Faço menos. Então, começo depois e termino antes, tá? Essa aqui, a questão da alça, vai variar conforme o gosto de vocês. Na case amarela, ó, vocês podem perceber que eu fiz a alça até um pouco menor. Ela só tem 7 pontinhos. Já aqui na case que eu tô ensinando pra vocês, aqui na case de lilás, eu fiz com 9, porque eu achei que fica bacana também. E aí, o que eu faço? Vou dividir bem aqui no meio, né? Começando aqui a partir da nossa emenda de carreira até a outra parede. Vou dividir esse lado, vou contar, vou fazer aqui, né, as minhas correntinhas. Lembrando que se eu fizer 9 correntinhas, eu pulo 9 pontos. Se eu fizer 2 correntinhas, eu pulo 2 pontos. Se eu fizer 50 correntinhas, eu pulo 50 pontos, tá? E vai ser sempre assim. E aí, agora a gente vai fazer esse lado aqui juntas, pra vocês entenderem o que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha agulha. Já deixei aqui um lado pronto, né? Porque eu acho que fica mais fácil pra explicar pra vocês. Depois, se vocês quiserem, vocês até podem comentar aqui embaixo. Ah, prefiro que faça tudo junto. Ou realmente fica melhor, assim, de fazer primeiro um lado e depois só mostrar o outro, pra vocês enxergarem também. Porque eu acho que se eu só chegar aqui e for falando, vocês não vão entender. Fica mais difícil, né, da gente visualizar as coisas. Então, eu gosto de fazer um lado e depois, tipo, já deixar pronto, explicar o que eu fiz e depois vir fazer o outro com vocês, tá? Vou pegar aqui, vou continuar tecendo normalmente a minha carreira, né, fazendo o meu ponto lá na alcinha de trás e depois o meu ponto baixo centrado. Vou fazendo, até chegar aqui na minha marcação. Eu acho que é importante, gente, vocês usarem, tá, o marcador de pontos pra fazer essa questão aqui da alça, porque eu acho que fica mais fácil pra acertar a simetria, tá? Pra um lado ficar igual ao outro de fato. Então, aqui, o que aconteceu? Cheguei aqui, vou fazer um ponto baixo centrado nesse pontinho aqui, e aí, vou fazer as correntinhas. Então, aqui, como eu já tinha deixado separado, né? Faço um ponto baixo centrado aqui. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
São os pontos que eu vou pular, aqui, né, de uma alcinha até a outra alcinha. E nesse ponto baixo centrado que eu tô com o meu marcador verde, eu vou fazer mais um ponto baixo centrado pra aprender a carreira. Então, o que que eu faço? Venho aqui, tiro o meu marcador de pontos, coloco aqui pro ladinho. Eu tenho até um bolinho aqui, ó, de marcador de ponto que eu tava usando. Vou tecer um ponto baixo centrado e 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que é importante que essas correntinhas tenham uma tensão próxima à tensão das correntinhas aqui do outro lado, tá, gente? Pra não ficar nem muito mais solto, nem muito mais frouxo. Nem muito mais frouxo, nem muito mais apertado, beleza? Aí, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou tirar aqui o meu marcador verde. E aí, aqui onde eu tirei o meu marcador, ó, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo centrado normal pra fechar aqui as nossas correntinhas. E aí, vou tecer o resto da carreira normalmente, aqui, ó. Vamos trabalhando um ponto na alcinha, um ponto baixo centrado. Na alcinha, centrado. Na alcinha, centrado. E aí, o que que eu indico pra vocês, o que que eu sugiro que vocês façam? Eu já tinha contado aqui, já tinha visto, ó, que a minha alça ficaria parelha, que o espaço seria o mesmo e todas essas coisas de um lado pro outro e tudo isso. Mas é bom sempre conferir, tá, gente? Porque às vezes a gente tá fazendo meio de olho e é bom a gente dar uma conferida pra não terminar toda a carreira e daí, tipo, tá na carreira seguinte e perceber, putz, ficou torto, putz, ficou assim, ficou assado. Então, dá sempre uma conferida, ó. Aqui dá pra ver que elas estão bem alinhadas, ó, as duas no ponto baixo centrado, as duas no ponto baixo centrado, pra não ter perigo de vocês terem que desfazer a carreira e fazer tudo de novo, tá? Então, assim, é bom prestar bastante atenção. Eu sou bem chata com essas coisas, porque eu não gosto de retrabalho. Então, eu prefiro conferir 1000 vezes do que fazer e depois ter que desmanchar. Eu acho que dá mais trabalho você desmanchar e refazer tudo do que você conferir 1000 vezes. Então, mas daí também é uma questão de opção, né? Então, ó, vamos fazer o quê? Vamos finalizar a nossa carreira. Aqui, né? Aqui, ó. E aí, vamos fazer o nosso encerramento, igual a gente já tá acostumada, né? Insiro a agulha de trás pra frente. Levo o fio lá pra trás, dou uma ajustadinha aqui. Insiro a agulha de frente pra trás normalmente, trago o fio aqui, ó, e finalizo. E aí, o que que a gente vai fazer aqui nessa carreira? Exatamente a mesma coisa que a gente tá fazendo em todas, tá, gente? Fiz aqui um ponto baixo centrado, aí vou fazer um ponto baixo só na alcinha de trás, ponto baixo centrado. Eu vou fazer o trabalho aqui dessa carreira normalmente até a hora que eu chegar nas minhas correntinhas. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar as correntinhas, tá? Vou fazer pontos baixos envolvendo as correntinhas ou pegando só na alcinha da correntinha. Vou mostrar aqui pra vocês que existem duas opções de acabamento, tá? Aí vocês podem escolher as que vocês gostarem mais. O que que acontece? Vou chegar aqui, né? Eu tenho um ponto baixo centrado aqui, então eu vou trabalhar esse ponto baixo centrado. E aí, aqui, na hora de trabalharmos as nossas correntinhas, vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer o ponto baixo pegando somente a alcinha de trás, estão vendo? Aqui, ó. Como se a gente estivesse trabalhando o cordão de correntinha inicial da nossa carreira mesmo, que a gente pega bem no meio do ponto e vai trabalhando. Ou vocês podem fazer o quê? Pegar e fazer o ponto baixo envolvendo essa correntinha. Ó, vamos mostrar a opção de fazer envolvendo. Você vai pegar o quê? Vai pegar a sua agulha, vai inserir aqui nesse buraquinho que ficou da alça, vai trazer pra cima e finalizar o ponto baixo. Aí você vai ajustando ele aqui, né? Lembrando que temos 9 correntinhas, teremos que ter 9 pontos. Então, você poderia fazer assim, ó. E aí, vai arrumandinho, né? 1, 2, 3, até fazer 9. Eu prefiro fazer pegando na alcinha, porque eu acho que ele fica com um detalhe que fica bem bonito. Estão vendo aqui, ó? Que ele fica com essa
a alcinha aqui, eu gosto dessa alcinha. Então, eu vou fazer pegando no meio da nossa alcinha. Vocês podem escolher. Outra opção também é vocês virarem a correntinha. Estão vendo aqui? Estão vendo esse... Ó, esse aqui é o Vzinho, né? Se você virar a correntinha, aqui atrás, ela tem esse calombinho. Fica super bonito trabalhar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô com a correntinha certa. Vou virar a correntinha aqui, ó. E vou pegar nesse calombinho aqui atrás. Ele é mais chatinho de inserir a agulha. Mas estão vendo, ó? Eu inseri a minha agulha e o meu Vzinho continua intacto. E aí, vou lá e puxo um ponto baixo. Estão vendo, ó? Vou fazer assim essa carreira, ao invés de fazer igual eu ia fazer, pra vocês verem que fica bem bacana. Estão vendo, ó? Porque aí ele vai ficar esse trabalhadinho que fica super, super fofo. E aí, gente, ele é mais dificilzinho de pegar, logo o trabalho fica, né, com um acabamento diferente, porque você não tá mais pegando aqui no meio. Ó, a diferença é, quando eu faço normalmente, eu pego a minha correntinha de frente, insiro a agulha aqui, ó. Estão vendo da onde ela tá saindo? Ele fica mais alto. Nesse caso aqui, a gente tá fazendo o quê? Correntinha de frente, vira a correntinha e insere a agulha aqui, ó, nesse calombinho, bem aqui atrás. E aí, vou fazer isso 9 vezes. Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vamos fazer 7. Aqui, mais 1, 8. E aqui, mais 1, 9. Esses daqui das pontas, eles são os mais chatinhos, mas tudo bem, não tem problema, a gente gosta deles também. E aí, ele vai ficar assim. Cheguei aqui no meu ponto baixo centrado, eu vou fazer um ponto baixo centrado, isso mesmo. Por quê? Porque agora a gente vai seguir fazendo a carreira até chegar lá na outra alça. E aí, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Tudo que a gente faz de um lado, a gente repete do outro, pra nossa peça não ficar desigual. E aqui de novo, ó, cheguei no pedaço da minha alça, vou colocar a minha agulha bem no meio do ponto baixo centrado, trabalho normal. Aqui na correntinha, ao invés de fazer aqui na frente, viro e pego aqui a bundinha dela. Vou trabalhar meu ponto baixo sempre ali atrás. Vou chegar aqui, faço um ponto baixo centrado para prender a minha carreira e sigo tecendo até chegar na emenda, beleza? O encerramento que eu vou fazer para essa peça é só fazer ponto baixíssimo, tá, gente? Então, cheguei aqui no final da nossa carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo, pegando sempre nas duas alcinhas. E vou fazer isso a carreira inteirinha até chegarmos no final da carreira. Combinado? Aí a gente volta para fazer o arremate do fio e para fazer todos os frufruzinhos da nossa peça. Vamos fazer um tassel, vamos colocar a plaquinha handmade, que eu deixei ela aqui, ó, pra gente colocar juntas. Não é obrigatório, tá? Você coloca se você quiser. Eu vou colocar aqui no cantinho, igual na amarela, mas vocês podem escolher onde vocês acharem que fica melhor. E aí o tassel também, ele é opcional, tá, gente? Vocês fazem se vocês gostarem. Eu faço porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de usar todos os pedacinhos de fio que ficam. Então, eu acho que fica bem bonito. Acho que dá um charme bem bacana pra sua peça. Então, ó, aqui na alça vai ser a mesma coisa, tá, gente? Vai pegar aqui os Vzinhos de cima do ponto baixo que a gente trabalhou e vai tecendo normalmente até chegar lá no final ou no início da carreira, né? Depende da perspectiva. Ó, e aí ela vai ficar assim, trabalhadinha. Cheguei aqui no final, vou cortar o meu fio. Vou deixar... Ó, gente, sobra fio pra caramba, dá pra usar pra fazer vários tasséis. Aí, vou fazer o quê? Vou puxar aqui. Isso aqui eu já ensinei pra vocês, tá? Tem um outro vídeo aqui. Vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações, pra quem quiser ver com mais detalhes. Vou inserir meu fio aqui na bundinha da agulha de tapeceiro. Venho aqui no ponto, ó, pegando as duas alcinhas, levo lá pra trás. Volto trazendo aqui, ó, no meio do pontinho anterior e levando lá pra trás de novo. Porque assim eu simulo um ponto baixíssimo de acabamento. E aí, vou só esconder esse fio, fazer o arremate, que todo mundo já tá acostumado, ó. E aí, se vocês quiserem, uma boa dica que dá pra vocês usarem é colar
o pedacinho que fica depois que vocês cortam com a cola universal, tá? Da Círculo. Vou deixar o link dela aqui pra vocês no box também. Vou vir aqui, vou cortar bem rente. E aí, gente, se vocês quiserem usar a peça assim, ela está pronta. Se vocês quiserem usar a peça assim, ó, ela tá pronta. O que acontece? Eu vou só colocar essa plaquinha aqui no canto. Tanto faz o lado, tá? Vou botar aqui do lado esquerdo, que daí fica mais parecido com a outra. Coloquei aqui, vocês vão ver que é super fácil. Coloquei aqui, vou virar minha peça. Vou pegar essa barrinha aqui que vem junto, ó. Vou colocar, deixa eu virar aqui o trabalho. Estão vendo aqui, ó? Vou fazer o quê? Vou posicionar essa plaquinha. E vou apertar esse ladinho aqui, ó. Estão vendo? Pra prender. Com o dedo mesmo, tá, gente? Não precisa de muita coisa. Estão vendo como é que fica? Aqui, ó. Já deixei apertadinho. E aí, ó. Volto minha peça pro lado certo. E o acabamentinho dela tá colocadinho. Ele não sai, fiquem tranquilas. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um tassel. Então, para o tassel, a gente vai precisar do quê? Da bolinha lá, que eu mostrei pra vocês no começo. Nossa, a minha eu derrubei no chão e ela lascou. Vou pegar uma bolinha, o meu fio que sobrou, tesoura e uma agulha de tapeçaria. E aí, vou precisar, né, do nosso mosquetão articulado. E aí, vamos montar o tassel. Pera aí. Já separei o fio. Vou fazer o quê? Vou fazer umas dobrinhas nele. Aqui, assim, ó. Deixa eu pegar um pedaço, ó. Vou fazer um pedaço mais ou menos assim, desse tamanho. Então, vamos deixar assim e vamos medir com o nosso porquinho. Aqui temos mais ou menos uns 35, 36 centímetros de fio, tá? Por quê? Porque a gente vai dobrar isso aqui depois. Então, tem que ser um pouquinho maior. E o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Juntei vários, estão vendo? Assim. Uma ponta com a outra. Se vocês quiserem, vocês podem só cortar o primeiro fio ali. E aí, depois, só usar de molde, né? Então, vou cortar aqui. E vou cortar aqui também, onde tinha ficado a dobrinha, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou virar do outro lado. Vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. E aí, gente, quantas vezes vocês vão dobrar é indiferente, tá? Fica aí a critério. Se você quiser uma coisinha mais gordinha, uma coisinha mais magrinha. Ó, vou dobrar aqui. O que eu falei pra vocês do molde era o seguinte. Ah, já separei aqui a medida, posso fazer assim. Corto um, coloco aqui, venho aqui, corto mais um. Ao invés de fazer que nem eu fiz, de fazer assim, daí assim, daí assim, tá? Então, vou jogar esse fio pra lá. Vamos fazer o quê? Vamos juntar aqui, ó, todas as pontinhas dos nossos fios. Tem, ó, todas as pontinhas do meu fio aqui. Vou pegar o meu mosquetão e vou passar essas pontinhas aqui dentro, ó. Se vocês preferirem, vocês podem fazer com a agulha de tapeceiro, tá? Não tem problema. Vou ajustar aqui as pontinhas, né? Já até deixei elas meio prontas quando eu passei com o dedo. Vou puxar e vou fazer o quê? Vou deixar bem no meio, assim, ó. Tá vendo, ó? Pontinha com pontinha, assim, ó. Aqui, tudo junto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pedacinho aqui de fio, vou cortar, tá? E vou amarrar toda essa quantidade de fio. Vou pegar aqui, ó, vou passar aqui por baixo e vou amarrar essa quantidade de fio aqui, ó. E aí, gente, pode puxar bem, tá? Tem que ficar bem firme. Vou fazer mais um nozinho aqui, ó, bem apertado. E vou deixar esse pedacinho aqui pra baixo, depois a gente vai cortar aqui, ó. Aqui, estão vendo, ó? Vou pegar aqui a minha tesourinha, vou cortar bem rente. Aqui, ó. Coitada, minha tesoura já tá até cega de tanto que eu uso. E aí, vou fazer o quê? Vou passar essa bolinha pra dentro. Agora, a gente vai precisar da agulha de tapeceiro, porque é mais fácil. Então, vou vir aqui, coloco de 2 em 2, estão vendo, ó? 2 fiozinhos em 2 pra fazer mais rápido. Aqui, ó. Passei. Tirei a agulha. Aí, vou fazer a mesma coisa sempre, tá? E vou fazer isso com todos os fiozinhos
até todos eles estarem dentro da bolinha do nosso tasselzinho, beleza? Já ajustei aqui a minha bolinha, vou puxar esses fiozinhos, né, agora, ó, pra ajustar aqui a parte de cima, pra não ficar embolado. Puxo um, puxo outro. A hora que eu achar que tá bom, ó, que já tá bonitinho, eu vou fazer o quê? Como a gente já amarrou, é só ajustar a barrinha dele aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero que fique mais ou menos desse tamanho. Vou cortar fora esses pedacinhos aqui, ó. Tá? É só vir cortando de um por um. Não precisa se preocupar muito com o acabamento, porque a gente vai dar uma queimadinha, tá? No fio, antes de terminar o tassel. Aqui, ó. Se vocês quiserem pegar uma agulha, uma tesoura maior, tipo aquela tesoura vintage que eu sempre mostro pra vocês, ou aquelas tesouras, a preta, aquela rosa da Círculo também que tem aqui no Artelê, vocês podem usar. Eu gosto de usar essa aqui de tapeçaria porque não precisa ficar enfiando o dedo e eu acho ela mais prática. Coitada, a minha tá cega, né? Mas é porque eu uso mesmo. E eu corto de tudo com ela. Tem que ter... Minha mãe até não me empresta as dela porque eu realmente corto de tudo. Ó, aí vou cortando aqui bonitinho. E depois a gente vai queimar essas pontinhas. Vou cortar aqui e a gente já volta. Agora, ó, que eu já cortei toda a pontinha. Se vocês quiserem deixar assim, dá também, ó. Ele já ficou bem ajeitadinho. Eu gosto de dar uma queimadinha na ponta pra não desfiar. Ó, vamos queimar aqui a pontinha. Cuidado pra não queimar muito, tá? Porque senão ele fica pretinho, ó. Dá só um sustinho e eu queimo de um por um pra ele não grudar um no outro, ó. Dá uma arrumadinha aqui com a bundinha do isqueiro. Estão vendo, ó? Aí ele queimou aqui os fiozinhos e aí não vai desfiar. Eu faço de um por um, como eu falei pra vocês. Aqui, ó. Aí vou apertando aqui com a bundinha do isqueiro, que é pra ajustar aqui, ó. Vou jogando pro lado e vou fazendo isso com todos até chegar no último. Nosso tassel tá pronto, ó. Queimei todas as pontinhas e ele fica muito fofinho, muito fofinho. E vocês viram, né, gente? É super, super rápido de fazer. Vou puxar nossa case de volta aqui, ó. E vamos pendurar o nosso tasselzinho. E tanto faz, tá? O lado que vocês vão colocar, aí fica a critério de vocês. Aí venho aqui, pego, passo aqui com a minha argola articulada, ó. Vou pegar aqui e tá pronto. Tá pronta a nossa case, ó. É isso aí, meu povo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente lá no Instagram.